A paz do Senhor para todos vocês também que vão assistir pelo YouTube. Shalom, boa noite, né? A Leila, a Sandra, outros também. E vamos começar o nosso estudo. E hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento, tá? Nascer do alto. A vida gerada por Deus para um relacionamento com Deus. Ok? Esse é o título da nossa aula de hoje, que ela vai ser dividida em duas partes, tá? Vai ser a de hoje e a de sexta-feira. Sexta-feira nós vamos dar continuidade à aula de hoje, ok? Vamos começar então. Vamos começar lendo João, capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se tu não fazes. Se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade, não pode ver o reino, me perdi aqui, de Deus. Disse Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilha de ter te dito? Necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem aonde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uma coisa que eu já vou começar te falando, tá? Não espere, e eu gosto muito de falar isso, não espere que quem não nasceu de novo obedeça e viva na palavra de Deus. Não vai. Esquece, não vai, porque ela não pode ver o reino. Ela não pode, ela não nasceu de novo. Por isso que eu falo para as pessoas que têm que ouvir o evangelho. Não adianta dizer para alguém que não nasceu de novo, a Bíblia diz que tem que fazer assim. Paulo fala que parece loucura o homem natural, a palavra. Aí tá um pontinho para a gente discernir quem nasceu de novo e quem não nasceu. Vamos lá. Quem era Nicodemos? Fariseu. Era de uma seita muito importante. Muito. De muito status entre os judeus. Mestre em Israel. Ele era um escriba. Era um mestre. Era alguém que ensinava. Tá? Temos outro mestre na Bíblia, Esdras, um escriba. Um homem religioso, respeitado e correto. Vivia conforme a lei. Ele veio à noite. Por quê? Porque ele buscava Jesus, mas também ele tinha limites religiosos, como perca de status. Porque era muito claro que se algum deles fosse encontrar com Jesus, ia ser expulso da sinagoga. Tá? Então ele tinha essas características. Olha quem que era, hein? Eu já falei, eu vou repetir novamente. Comparado aos líderes religiosos que nós temos hoje, são tudo perto de Nicodemos, perdem de longe. Perdem de longe. Nicodemos vai ter uma conversa com Jesus teológica. Ele vai como um professor da lei. Só que Jesus responde para ele de forma diferente. Jesus responde para ele que há necessidade de nascer de novo. Ele fala para Jesus: olha, ninguém poderia fazer sinais e prodígios se não fosse de Deus. Como o senhor faz, Jesus? Jesus vira e fala para ele: ó, isso aí significa nada. Se você não nascer de novo,
Você não pode entrar no reino. Não pode, não tem jeito. Então, nós vamos entender isso. O que é nascer de novo? O que é isso? O que Jesus quis dizer com esse nascer de novo? Será que está relacionado com religião, com frequentar uma religião, uma placa de igreja? Ou o batismo? O que é esse nascer de novo? Vamos aprofundar nessa conversa de Jesus com Nicodemos. E vamos descobrir. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho o original. Só o comecinho para a gente entender. Jesus estaria falando assim para Nicodemos: se alguém não for gerado do alto, não pode ver o reino de Deus. Entendeu? Se alguém não for gerado do alto. Nesse texto, Jesus usa uma palavra muito interessante, tá? Que assim, eu não conseguiria, mas depois eu vou mandar para vocês, tá? O esboço da aula, tá bom? Vou mandar para vocês depois para vocês lerem e ficarem guardadinho aí, tá? Então, Jesus ele fala para ele, Nicodemos, se você não nascer do alto, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne. O que nasce da vontade do homem é do homem. Por isso que nenhuma estrutura religiosa, conceito religioso, nenhuma estratégia religiosa pode gerar um novo nascimento. Não tem jeito. Aí Nicodemos vai para o lado teológico, humano. Mas como é que eu vou nascer de novo entrando no útero da minha mãe? Aí Jesus fala para ele, eu não estou falando com você sobre nascer de dentro de uma pessoa. Eu estou falando para você sobre um nascer diferente. Sobre um nascer diferente, sobre algo diferente. Sobre o nascer do alto. Jesus não estava dizendo para ele, olha, tenta nascer de novo, se esforce mais, melhore sua conduta. Jesus não falou isso para ele. Porque era alguém que não precisava melhorar a conduta. Se você estudar um pouquinho a história dos fariseus, vocês vão ver que eles eram radicais em obedecer às leis. Eles eram radicais nas ofertas, no templo, radicais. Então, Nicodemos não tinha o que melhorar. Sentido humanamente falando, religiosamente falando, os princípios da época dos fariseus. Ele não tinha o que melhorar. Jesus fala para ele, olha, isso aí não resolve nada, Nicodemos. Se você não nascer de novo, não nascer do alto, se você não for gerado do alto, se você não tiver uma nova fonte de vida, Nicodemos, você nunca vai ver o reino de Deus. E é legal, né, que quando Jesus morre, Nicodemos não vai mais escondido. Ele não vai mais escondido. Ele já vai à vista de todos. Então, quer dizer, ele se converteu, nasceu de novo. Então, é muito importante a gente entender isso, tá? É a fonte. Sim, ele estava na religiosidade, Massada, é isso mesmo. Ele estava ele era um religioso, tá? Ele era um religioso. Eu posso mandar também para vocês também, tá? Depois eu mando o esboço para vocês, isso aqui, e vou mandar uma outra coisa para vocês também, que é algo que é um estudo mais profundo sobre esse texto aqui. Mas é pequenininho. Vou resumir para vocês, para não ficar algo muito grande para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor isso. Até a conversa de Jesus, o que ele entendia e o que Jesus falava. Nós estávamos falando de coisas diferentes, tá? Nicodemos, ele reage falando do ventre materno, tá?
Ele fala dentro da teologia. Porque dentro da cultura dos judeus, o nascimento estava relacionado com a identidade. Então, o judeu, ele já se via como herdeiro do reino, porque ele era judeu, ele era filho de Abraão. Eles são filhos de Abraão, é um fato. É o povo escolhido de Deus. Então, Nicodemos foi até Jesus e ele fala, tem que nascer de novo? Peraí, eu sou judeu, herdeiro do reino. Entendeu? E se você diz para mim que eu tenho que nascer de novo, peraí, você está criando um problema aqui. Você está dizendo que eu sou gentio. Eu não sou gentio. Porque o gentio, quando ele se convertia ao judaísmo, eles chamavam eles de novo nascido. Igual nós fazemos, as igrejas fazem hoje. Ó, nasceu de novo esses dias. Então, quando o gentio se convertia ao judaísmo, era assim que eles eram vistos também. Entendeu? Mas o que Jesus estava dizendo para Nicodemos era o quê? Nicodemos, sua linhagem não basta. Porque para ele ser escriba, ele tinha que vir de uma linhagem de escribas. Sua religião não gera vida. Você precisa de uma nova origem, uma nova fonte de vida. Essa era a linguagem de Jesus para Nicodemos. Então é muito importante entender que nascer de novo não é parar de pecar. Não é tornar-se moralmente perfeito. Não é trocar comportamento externo e nem esforço humano. Não está relacionado com isso. Nunca teve relacionado com isso. Porque Jesus sabe a nossa condição. Deus sabe a condição do ser humano. Aí a gente vem, né, com o legalista que acha que quem nasce de novo não peca mais. Por outro lado, nós temos os liberalistas, que acham que quem nasceu de novo pode fazer tudo, que não tem problema mais. Uma vez salvo, sempre salvo, agora eu posso viver minha vida do jeito que eu quero. Nós temos esses dois extremos. Temos dois extremos. Entendeu? O legalismo ainda tem um ponto a mais ainda, né? Eu tenho que fazer coisas. Quanto mais coisas eu fizer, melhor é. É o religioso. E Jesus vem dizer para Nicodemos que nascer de novo é nascer do alto, é uma obra exclusiva de Deus. Não tem nada que o ser humano possa fazer. Nada. A única parte do ser humano aqui é se arrepender e a fé. Mais nada. É uma obra totalmente do Espírito Santo. Vamos lá, ó. Olha Jesus conversando com Nicodemos agora em um texto mais perto do original. Vou ler para vocês. Em verdade te digo, se alguém não for gerado a partir do alto, não tem capacidade de perceber o reino de Deus. Não tem capacidade. Esquece. Tem que nascer da vontade de Deus. Tem que nascer da vontade de Deus. Se a origem da existência, depois ele fala de novo, ó, se a origem da existência de alguém não vier de cima de Deus, essa pessoa sequer consegue ver o reino. Não vai entrar no reino. Essa compreensão ela é muito importante. É um ato totalmente dependente, exclusivamente de Deus. Tem origem em Deus e termina em Deus. Nada, o homem não pode fazer nada. Eu até creio que Jesus é tão perfeito que ele preparou essa conversa com um religioso para ninguém contestar o que ele fala. Ele fala para uma pessoa que tinha todas as excelentes qualidades de um religioso.
Tem que nascer de novo, nascer do alto. Sua religião não funciona. E nós podemos ir em 2 textos em Ezequiel para a gente entender isso. Olha só. O primeiro texto que nós vamos é em Ezequiel 36, 25 a 27. Diz assim: Então jogarei água pura sobre vocês para limpar de todos os seus pecados. Vocês ficarão purificados de todas as coisas erradas que fizeram, do terrível pecado de adoração de imagens. Darei a vocês um coração novo. Darei a vocês um espírito novo. Em vez de terem corações duros como pedra, vocês receberão um coração de carne. Colocarei dentro de vocês o meu espírito. Assim vocês serão capazes de viver conforme a minha lei e obedecer os meus mandamentos. Olha só, vou colocar meu espírito dentro de vocês. Vocês vão falar em língua? Não. Vocês vão pular e sapatear? Não, não falou isso. Ele fala, vocês serão o quê? Serão capazes de quê? Viver conforme a minha lei e obedecer meus mandamentos. Colocarei meu espírito dentro de vocês, uma obra de Deus, uma obra espiritual. Mas, Charlie, esse coração novo aí, ó, esse coração novo é o centro da vontade do ser humano. Deus está dizendo o seguinte, olha, colocarei uma outra vontade no seu coração. Minha tela está preta? Vá. O que está acontecendo? Eu estou vendo normal. Mansandra, como é que você está vendo aí? Para mim está normal. Eu sei, então. Ah, tá jóia, então, Leila. Vamos lá, vamos continuar então, fiel. Ó, coração aqui é o centro da vontade. Decisão, motivação, inclinação, intenção, direção interior. O Senhor está falando aqui que ele vai colocar o quê? Aquilo que te move, te faz agir. Agora é direcionado para ele, para aquilo que é do reino, para aquilo que pertence ao reino. A palavra espírito aqui é inclinação. Agora você vai inclinar para as coisas do reino. A pessoa que nasceu de novo, ela vai continuar pecando? Vai. Mas o pecado vai gerar tristeza para arrependimento. Tá? Então, quando um cristão, um salvo, quem nasceu de novo, peca, o sinal que ele nasceu de novo é a tristeza que vai levar ele ao arrependimento. Até o pecado na vida do salvo é o que demonstra que ele nasceu de novo, que ele se converteu de verdade. Porque ele vai querer abandonar esse pecado, ele não vai querer viver nele. Então vai gerar uma tristeza. Agora, até falar do pecado, ele se constrange. Até falar. Agora, quem não nasceu de novo, não liga de falar. E você nota que quando ele fala, sabe, não é algo que ele vê como problema. Ele não tem dificuldade com isso, de fazer isso. Isso é muito claro, é só ouvir a forma, o tom da voz, como ela fala, como é que ela coloca. Entendeu? Você percebe. Por quê? Porque quem nasceu do alto tem agora, tá, no coração, uma direção primária em agradar a Deus. Tem agora um desejo de viver para agradar a Deus. Isso vai ficar mais claro quando nós falarmos de santificação. Então, quem nasce do alto tem uma nova vontade, nova motivação, uma nova inclinação para as coisas de Deus. Por quê? Porque a semente de Deus foi colocada dentro dele, que é o Espírito Santo. No outro texto também, que deixa muito claro para nós o que é uma conversão, também, que você pode ler esse texto, é Ezequiel 37. Ezequiel 37, o vale dos ossos secos,
simplesmente é uma representação para nós do novo nascimento. Aqueles ossos secos é a pessoa sem Deus, é a pessoa sem Cristo, a pessoa que não crê, não se converteu, não nasceu de novo, está morta, não tem vida com Deus. Aí o profeta vem e declara a palavra sobre aquele vale. Mas repara que ele declara a palavra segundo as palavras de Deus. Pode ver que ele não coloca nada dele. Releiam lá para vocês verem. Foi nada dele. Mas quando que eles ganham vida? Quando o Espírito sopra sobre eles. Aí você vai lá para João 20, 22. Quando os discípulos ganharam vida? Quando que eles nasceram de novo? Quando Jesus sopra o Espírito sobre eles. Você vai ver isso se repetindo. Então, o novo nascimento, ele vem do poder da palavra de Deus. Não é do homem. É quando nós repetimos o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, segundo Romanos 1,16. Então, nós pregamos esse evangelho. Ele vai gerar arrependimento, vai gerar fé e vai gerar novo nascimento. Então, vamos entender esse princípio. E agora, por que eu nasço de novo? Para quê? Qual é o propósito de nascer de novo? Nós vamos encontrar aqui na Bíblia também. Efésios 2, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Olha aí, vários ossos secos. Seguia a multidão. Eram iguais a todos os outros, cheios de pecado, obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora, mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, fazendo todas as coisas ruins para quais as paixões e os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia que ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com ele nas regiões celestiais, tá? Nos assentou com ele nas regiões celestiais. 3 palavras desse texto. Presta atenção comigo. Ó, estávamos condenados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. Aí eu te pergunto, por que você nasce de novo? Para ter comunhão com Deus. Nós nascemos para conhecer a Deus. Nós nascemos para relacionar com Deus. Esse é o propósito. João 17, versículo 3. A vida eterna é essa. Conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Entendeu isso? Entendeu? Então, olha só. Nós estávamos separados de Deus. Nossos delitos e pecados. Estávamos separados de Deus. Aí Deus vem o quê? Em Cristo Jesus, ele faz o quê? Ao lado de nós crermos, ele nos faz nascer de novo. Nós nascemos novamente. Nascemos da onde? Do alto. Um poder que vem do alto. O Espírito Santo vem e nos dá vida. Gera nova vida em nós. Que vem de Deus. É obra dele. Não tem nada a ver com nós. Nada a ver com uma oração. Tem a ver com algo aqui dentro, interno.
Primeiro eu creio no coração. Primeiro é aqui dentro. A obra é aqui dentro. Aí, com esse poder, eu nasço de novo. Nasço de novo para quê? Para que eu nasci de novo? Porque ele nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Nós somos salvos, ressuscitados com Cristo. Para vivermos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Relacionamento. Para isso nós nascemos de novo. Para conhecer a Deus. Para relacionar com Ele. Esse é o foco da nossa vida. É isso que nós devemos buscar. Esse novo nascimento vai gerar em mim desejo de Deus. Eu quero Deus, eu quero fazer pergunta. Eu não sei se vocês já se relacionaram com o novo convertido. Gente, coisa maravilhosa é você viver com o novo convertido. E a hora você fala para ele, para, porque, entendeu? Você precisa descansar, eu também preciso. Ele tem fome e sede de Deus. Ele quer conhecer, ele quer relacionar, ele quer aprender, ele quer trabalhar, ele quer levar outros para Jesus. Por quê? Porque ele nasceu de Deus, agora ele tem uma motivação diferente, uma vontade diferente, uma inclinação diferente. Colossenses capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 23. Foi por meio de seu Filho Jesus que Deus reconciliou consigo todas as coisas, no céu e na terra. Pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus através do teu sangue. Isso inclui vocês. E antes estavam separados de Deus. Vocês eram inimigos dele e o odiavam. Estavam separados dele pelos seus maus pensamentos e ações. Contudo, agora, ele fez que vocês se voltassem a ser seus amigos por meio do seu próprio corpo, através da morte. Agora, como resultado, Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus, e vocês permanecem firmes diante dele. Nada mais havendo contra vocês, isto é, livre de qualquer acusação. A única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela, fortes no Senhor, convictos do evangelho que Jesus morreu por vocês, e nunca vacilem na confiança nele como Salvador. Essa notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês, e agora está se espalhando pelo mundo inteiro. Eu, Paulo, me tornei ministro deste evangelho. Então, olha só, ficarmos firmes no Senhor, firmes na confiança nele. Agora nós estamos vivos para Deus, reconciliados com Deus, somos filhos de Deus. É para isso que nascemos de novo. Novo nascimento não é primeiro ético. Conduta moral, obediência. Não. É relacionamento. A ética vem depois como fruto desse relacionamento. E isso nós vamos... Amém, Leila, amém. Isso nós vamos aprender na próxima aula sexta-feira. Na próxima sexta-feira eu vou falar sobre isso, sobre fruto. Sobre o fruto da regeneração. Sobre o fruto da regeneração. Então precisamos entender esses princípios. Precisamos compreender isso. Não existe nada humano que gere nova vida. Nada. Nenhum recurso humano. Nenhuma estratégia humana. Não tem. O novo nascimento, ele é do alto. Ele tem origem em Deus. Aí tem origem em Deus. O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha só. Ele convence. Aí a pessoa se arrepende. Crê, tem fé. O próprio Espírito Santo vem, entra na pessoa, gera nova vida nessa pessoa que estava morta para Deus, e ele próprio gera os frutos. Tudo de Deus. Não tem nada que nós podemos fazer. Nosso papel é só fé, é só crer, relacionar com ele, estar com ele. Esse é o nosso papel.
É isso que nós precisamos. A Bíblia não fala, olha, aquele que for fiel até o fim será salvo. Ele fala aquele que perseverar na comunhão, na intimidade, no relacionamento. Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, que ele seja um conosco. Oração de Jesus, lá em João 17. Esse é o objetivo. Esse é, sabe, o alvo. Em João, 1 João 3,9. 1 João 3,9. O meu óculos não está aqui. Espera um pouquinho só. Eu vou abrir aqui. Eu quero ler para vocês esse texto para vocês. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, diz assim. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não pode viver pecando. Não, ele não está dizendo aqui que não pode pecar. Ele está dizendo que não pode viver pecando. Prática contínua, estilo de vida. Então, é uma coisa. Quem é nascido de Deus, quem é nascido do alto, não pode viver na prática do pecado. É o mesmo pecado. Aquilo que a irmã Sandra falou na aula de sexta-feira. Né? Não é o mesmo pecado. Não é a mesma coisa. Peca, se arrepende, se entristece, busca mudança, luta, batalha. Pode até demorar, mas luta, batalha. Por quê? Porque a inclinação é agradar a Deus, é viver para Deus. Você quer um livro muito bom para se ler na Bíblia? E para ler com atenção, bem legal, Romanos. Usa várias vezes a palavra, olha, mortos para o mundo, mortos para o pecado, vivos para Deus. Mortos para o mundo, vivos para Deus. Olha, se vocês morreram para o pecado, ressuscitaram com Cristo. Para a gente entender o novo nascimento que significa. Vou dar até para você agora um spoiler. O batismo nada mais é do que um simbolismo público do que aconteceu dentro de mim. Desse novo nascimento do alto. O ato de eu mergulhar na água, estou declarando que eu morri para a natureza do mundo. Eu morri para as coisas do mundo, para viver para o mundo. E agora eu vou sair da água, ressuscitando com Cristo, para viver para Deus. Eu não entendi, irmã Sandra. Está dando interferência aí? Também, para irmã? Ó, só está acontecendo hoje, hein? Vamos lá. Depois vamos ter que ver a gravação, como é que ela vai ficar. Mas vamos continuar aqui, ó. Então, olha só. Não permanece no pecado. Aqui é prática contínua, estilo de vida. A pessoa que não nasceu de novo, para ela pecar é normal. Não tem problema nenhum. Quem nasceu de novo, não. Quem nasceu de novo é diferente. Tem uma nova natureza agindo dentro dela agora. Tem uma nova inclinação dentro dela agora. Ela quer agradar a Deus, ela quer, sabe, mesmo que ela tropece, o Senhor olha para o coração e dela fala, deseja acertar. Deseja fazer certo. Ela tropeçou porque é humano. Tropeçou porque era ser humano. Essa é a realidade. Quem nasceu de novo, nasce do alto. Não é a ausência de pecado. Quem nasceu de novo, a prova que nasceu de novo, que eu nasci de novo, não é a ausência de pecado na nossa vida.
Porque o único homem que conseguiu isso é Jesus. Mas sim a presença da nova vida. Entendeu? A presença da nossa vida. É a presença de algo diferente em nós. Nascer de novo não é nascer para novas regras. É nascer para um relacionamento com Deus. Para se relacionar com Deus. Entendeu? Na hora que eu parar a gravação, as irmãs não saiam. Se quiser fazer alguma pergunta, não entender alguma coisa, aí me pergunte, aí eu explico, tá bom? Tá joia? Vamos lá. Porque para mim aqui tá tudo certinho. Para mim aqui tá dando problema nenhum para mim. Pode ser o tempo também, não sei como é que tá o tempo aí. A internet fica ruim. Mas vamos terminar aqui, ó. Hoje nós falamos, a partir de João 3, sobre o novo nascimento, que é nascer do alto. E aprendemos que quem nasce do alto, ele vai ter uma nova inclinação da sua vontade, ele vai ter novo objetivo de vida, que é agradar a Deus, que é viver para Deus. O pecado não vai ser mais algo que ele vai viver nele. Ele vai pecar, ele vai errar, ele vai falhar, mas ele não vai viver no pecado mais. O pecado vai ser um acidente. Vai ser algo que vai acontecer, mas ele vai se arrepender, ele vai se sentir triste, ele vai querer mudança, eu quero mudança, eu quero mudança. Eu não quero viver assim, eu não quero ser assim. Ele vai ter essa consciência, porque ele nasceu de novo. E para a gente aprofundar mais nisso, nós vamos ter que estudar o que é regeneração. Novo nascimento, nascemos do alto. Regeneração é o ato soberano de Deus de produzir vida dele em nós. Entendeu? Nós vamos estudar isso. Nós vamos compreender que... Oi, minha irmã. Sobre o caso de Nicodemos, né, como Jesus falou para ele nascer de novo, ter relacionamento direto com Deus, conversar com Deus, né? Então, a religiosidade, ele, como o senhor falou, né? Como a Bíblia fala, né? Eles serviam à risca, né? As doutrinas, lá na época, e isso impedia de ele ter nascido de novo, né? Então, no caso, muitas das vezes a pessoa está dentro de uma instituição, né? É difícil até mesmo a pessoa sair disso por causa de regalias, por causa de outros processos doutrinários, né? Ter livros de acesso em certos lugares. Isso aí serve também como impedimento de nascer de novo. Não, por isso que Nicodemos foi ver Jesus de noite. Porque ele não queria perder o status dele. Ele não queria perder o título, a posição que ele tinha. Entendeu? Aí a pessoa não sai. Porque se nascer de novo, irmã... Porque a partir do momento que a pessoa, ela aí, a preocupação é passar relatório, passar informações, como é que está, como não está, e muitas das vezes impede até mesmo a pessoa ter um estudo profundo, um estudo mais adequado, conhecimento, né? Fica preso, né? Fica ali preso numa doutrina, né, local, e a pessoa não tem aquela visão de buscar buscar além, né, de informações, porque tem que trabalhar somente naquela doutrina, naquele sistema, né, e aí impede muitos homens e mulheres de Deus achando que isso é certo, é normal, né, e está agradando a Deus, na hora não está agradando a Deus, está agradando os homens, né, obedecendo homens, doutrinas, a parte sistemática
da lei do eclesiástico, seja o que for, né? Mas olha que interessante, tá? A gente não pode esquecer que Nicodemos foi discípulo de Jesus. Ele não é contado como os 12, mas ele foi um discípulo de Jesus. Então, ele nasceu de novo. Tanto se lê lá o sepultamento de Jesus, ele estava lá. Ele já não se escondeu mais. Tá bom? Por que isso? Porque é uma obra de Deus, minha irmã. O que nós precisamos é só pregar o evangelho, mais nada. Nós vamos fazer que nem o Ezequiel, pregar o evangelho sobre o vale seco, mais nada. A grande estratégia, a grande estratégia é o quê? É pedir sabedoria para Deus, para no meio das conversas, de alguma coisa, a gente ter sabedoria para colocar o evangelho. De uma forma que a pessoa, muitas vezes, ela nem perceba, mas está sendo pregado. E uma hora, o Espírito Santo vai trabalhar nela e vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ela se arrepende. O Espírito Santo gera, é o Espírito Santo que gera nela. O Espírito Santo convence do pecado, justiça, do juízo, ele que gera arrependimento, ele que gera fé, ele que gera o novo nascimento. Tudo depende de Deus, tudo vem de Deus. Tudo. Não é nada nosso. Nada. Nada. Santificação. Relacionamento com Deus. É relacionamento com Deus. Não adianta querer se santificar sem relacionamento com Deus. Não vai, não tem jeito. Tem que estar na videira. É resultado de estar na videira. Tá? Não sei se vocês já viram uma videira. Entendeu? Mas existe um ramo grandão e sai os outros. E esses outros tira a força, a seiva desse ramo grande que passa no meio e que faz nascer o fruto, que é a uva, que é um fruto só. É um monte de uvinha lá, mas é um fruto só. E é a mesma coisa. Tudo está relacionado com Deus, não é nada nosso. Nada. A Bíblia diz que você não pode dizer um glória a Deus se não for pelo Espírito Santo. Não chega diante de Deus. Não foi o Espírito através de você. Não. Deus não aceita nada do homem. Deus só aceita aquilo que é dele. É dele para ele. Não adianta. Por isso que toda obra, ela é do Espírito Santo. Toda obra é dele em nós. Toda. Não adianta. Nosso papel é só pregar o evangelho. Prega o evangelho. Fale do evangelho. Peça a Deus graça, sabedoria. No meio de uma palavra, eu sou assim. Me convidam para pregar, eu sempre no meio lá eu coloco algo do evangelho dentro. Sempre eu faço isso. Eu não preciso falar, olha, ninguém aqui é salvo. São todos... Não preciso falar essas coisas. Não. Bobeira. Mas eu já tive gente que se converteu dentro desse módulo da doutrina fundamentais da fé. A pessoa se converteu. E eu não falei para ela, tá vendo? Não. Segue para frente. Segue para frente. Tem gente que me comunicou comigo, olha, eu descobri que eu nasci de novo agora. Agora que eu entendi o evangelho. Legal. Entendeu? Mas tem gente que não. Simplesmente mudou a vida e segue o rumo. Nós temos que aprender isso. Entender isso. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Quem gera arrependimento, gera fé é o Espírito Santo. Quem gera o novo nascimento, Espírito Santo. Quem gera santificação, Espírito Santo. Tudo é obra de Deus. Nenhuma obra é nossa. Nenhuma obra é nossa. Tá? O amor ágape que manifesta através de nós. É Jesus se manifestando através de nós. É Jesus se revelando ao mundo através de nós. Do amor ágape.
da nossa comunhão, nosso relacionamento. O novo nascimento é a graça de Deus nos tirando da morte e nos trazendo para um relacionamento vivo com Ele. Sempre é assim. Sempre desse jeito. Amém? E eu vou terminar aqui, por causa do tempo, acho que o tempo passou bem mesmo. E depois, as irmãs quiserem fazer mais perguntas, podem fazer, tá bom? Você que me assiste pelo YouTube, que estamos terminando agora, obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E quero te declarar para você, se você sentir no coração de ajudar o Ministério Veredas Antigas, tá? Sentindo no seu coração de ajudar, de apoiar esse ministério, Essência do Caminho e Veredas Antigas, você tem aí o nosso Pix, tá bom? E você pode estar nos abençoando, nos ajudando a continuar levando o Evangelho, tá? Espalhando as boas novas, gerando o caráter de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.